Estamos celebrando a 112ª festa em louvor a São Pedro, nosso copadroeiro da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes de Tramandaí. E queremos aqui, num grupo de 30 pessoas, rezar com todo o povo, com todas as intenções, com as famílias que nos acompanham também pelo Facebook da Paróquia Navegantes, pelo Tendência. E nesta solenidade de Pedro e Paulo, agradecemos a Deus a vida e a missão desses apóstolos, eles que pregaram o Evangelho e seguiram com fidelidade o caminho de Jesus, o ensinamento de Jesus. Lembramos também do Bispo de Roma, o nosso Papa Francisco, sucessor de Pedro, e por todos os que assim se colocam nesta missão junto a Jesus, junto aos apóstolos Pedro e Paulo. Frei Breda, Frei Osmar, que presida a nossa celebração, Frei Irineu, com a paróquia Navegantes e as nossas 16 comunidades, bem celebramos esta festa. E vamos juntos invocar a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A graça do Filho, o amor de Deus Pai, o Espírito Santo conosco. Amém. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Nos reunimos para nos espelhar no testemunho de São Pedro, nosso copadroeiro. Nos reunimos para nos espelhar no testemunho de São Paulo, as duas colunas mestras da Igreja que nos ajudam a dar continuidade à missão desta Igreja que está no mundo já há mais de 2000 anos. Por isso é sempre importante voltarmos-nos ao altar do Senhor e diante desse altar nos colocar assim como nós somos. Peçamos, irmãos e irmãs, perdão pelos nossos pecados. Senhor, que vieste salvar os pecadores humilhados, Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade, piedade, piedade de nós, piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Que o Deus, cheio de amor e bondade, volte o seu olhar de Pai misericordioso sobre cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia para a vida eterna. Amém. Amém.
nos altos céus, paz na terra aos seus amados. A vós louvam, Rei Celeste, os que foram libertados. Amém. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, volte, Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Amém. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai o esplendor. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos os auxílios necessários à salvação pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, pelos quais destes à vossa Igreja os primeiros benefícios da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acolhemos agora, irmãos e irmãs, a palavra de Deus que para nós vai ser proclamada. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração às 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumaram colocar todos os dias na porta do templo chamado Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que encontravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E, pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo, junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus. E reconheceram que era ele que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram
admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, asseguro-vos que o evangelho pregado por mim não é conforme a critérios humanos. Com efeito, não o recebi nem aprendi de homem algum, mas por revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar, como foi outrora a minha conduta no judaísmo. Com excessos, perseguia e devastava a Igreja de Deus. E como progredia no judaísmo, mais do que muitos judeus de minha idade, mostrando-me extremamente zeloso das tradições paternas. Quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça e se dignou a revelar-me o seu Filho, para que eu o pregasse entre os pagãos, não consultei carne nem sangue, nem subi logo a Jerusalém, para estar com os que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, parti para a Arábia e depois voltei ainda a Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. E não estive com nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Escrevendo estas coisas, afirmo diante de Deus que não estou mentindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus se manifestou aos discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava, e respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, quando eras jovem, tu cingias e ias para onde querias. E quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso para onde não queres ir, e Jesus quis significar que com a morte de Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. – 29 de junho de 2020, dia que celebramos os apóstolos São Pedro e São Paulo, 2 fundamentos sólidos da fé cristã, da vida da igreja, 2 colunas, e estes apóstolos que continuam a missão de Cristo, a missão recebida de Jesus para anunciar a boa nova do Evangelho, para curar, para libertar, para trazer o amor de Deus para junto das pessoas, para junto a toda a humanidade. Pedro, pescador, homem de fé simples, mas vigorosa. Paulo, culto, mas de fé esclarecida e de ardor missionário. Estes que representam toda a vida e a missão da igreja, Pedro representando mais a instituição, a organização da igreja, o pastoreio, representando também a hierarquia da nossa igreja. Paulo, anunciador do Evangelho, anunciador da palavra, missionário, ele que leva o ensinamento de Jesus a tantos e tantos lugares. São 2 apóstolos, 2 testemunhas de todo o ensinamento, de todo o Evangelho de Jesus Cristo. Os 2 são provados na dor, com a prisão, perseguições, sofrimentos, e provados no amor. No Evangelho de hoje mesmo ouvimos Jesus que pergunta a Pedro: tu me amas? E ele vai dizer: tu sabes que eu te amo. Por isso que, provados na dor e no amor, recebem esta grande confiança, essa grande missão de Jesus Cristo. Sobre ti, sobre esta fé, sobre este fundamento, construirei a minha igreja, diz Jesus.
Então temos aí esses fundamentos sólidos da nossa fé, testemunharam o ensinamento, o Evangelho de Jesus e nos ensinam, nos mostram que também no tempo de hoje, cada um de nós devemos ser estas testemunhas, anunciar o Evangelho, levar a boa nova a tantas pessoas. Esta então também é a missão de toda a nossa igreja. Tramandaí, neste ano, celebramos 112 anos de festejos com São Pedro, copadroeiro da nossa paróquia, Nossa Senhora dos Navegantes. Sim, por aqui ser uma região de águas, mar, rios, região de pescadores, então, desde os que aqui estavam, os pescadores, veranistas, muitos se identificaram com Pedro, por isso, como padroeiro, copadroeiro da paróquia, mas também padroeiro de Tramandaí, padroeiro do nosso estado do Rio Grande do Sul. E nesses 112 anos, quanta gente aqui celebrou a novena a São Pedro, participou das procissões, celebrou as festas, os festejos aqui realizados, tantas festas aqui celebradas, realizadas, juntamente com a festa do peixe aqui do município de Tramandaí. Mas neste ano a nossa festividade é essencialmente religiosa, na oração, na celebração da Santa Missa, no grupo que aqui tem condições de participar, mas chegando também às casas, às famílias que nos acompanham pela internet, por estes meios de comunicação. Imaginamos como muitas pessoas hoje gostariam de aqui estar celebrando conosco, mas em nome de todo o nosso povo, em nome de toda a nossa igreja, em nome dos devotos de São Pedro, nós aqui rezamos, celebramos o Deus da vida que acompanhou Pedro e Paulo na sua missão e que hoje continuam nos acompanhando. Possamos, como Pedro disse a Jesus: tu sabes que eu te amo. Por isso vivemos nossa fé, nosso seguimento a Ele. Como Pedro, nós podemos dizer: a quem nós iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então queremos assim festejar, celebrar São Pedro, também São Paulo, e continuarmos firmes na nossa fé. Renovemos a fé e rezamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E com toda confiança reunimos todas as nossas intenções e fazemos as nossas preces de hoje. Depois de cada prece, vamos responder cantando. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelo Papa Francisco, para que, seguindo o exemplo de São Pedro, conduza a Igreja com amor e caridade, cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelos que anunciam o reino, testemunhando Jesus Cristo, que São Pedro
Sempre dê forças na caminhada e não desanime em frente às dificuldades. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pela nossa cidade, para que São Pedro proteja todos os pescadores, moradores, neste momento de grande dificuldade, proteja os trabalhadores da saúde. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pelas nossas comunidades, para que se mantenham firmes na fé e não desanimem neste momento, testemunhando Jesus Cristo, tendo São Pedro como protetor. Cantemos. Ó São Pedro, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Acolhei, Pai de bondade, esses pedidos todos que vos fazemos, também aqueles que fazemos no dia a dia, sempre que fazemos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Façamos agora, irmãs e irmãos, o nosso ofertório. Toda semente é um anseio de frutificar, e todo fruto é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Toda palavra é um anseio de comunicar, e toda fala é uma forma da gente se dar. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Põe a semente na terra, não será em vão. Não te preocupe, a colheita, as plantas para o irmão. Orai, irmãos, para que esse sacrifício que acabei de apresentar, em nome de cada um de vocês, seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Amém. Ó Deus, que a oração de vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acompanhemos no folheto a partir do número 11. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios,
Os dois congregaram a única família de Cristo, e unidos pela coroa do martírio recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo é Deus, Santo é o Senhor, hosana nas alturas, hosana ao Senhor. Santo é Deus, Santo é o Senhor, a Ele toda a glória, a Ele o louvor. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reúne o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao final daquela ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis, irmãs, eis, irmãos, está aqui sobre o altar o grande mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito, um
um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, nossa padroeira, Mãe dos navegantes, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, hoje São Pedro e São Paulo, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda, uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. O vosso servo Papa Francisco, o nosso Bispo Jaime, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, ó Pai da vossa Igreja. Atendei a prece dos vossos filhos, da vossa família que está aqui na vossa presença. Todas as pessoas que também nas suas casas nos acompanham nesta nossa Santa Missa. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. Acolhei, Senhor, com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Queremos lembrar neste momento todos os nossos parentes falecidos, todos os nossos amigos falecidos, todos aqueles que estão falecendo em função desta grande pandemia espalhada pelo mundo inteiro. Lembrando todas as famílias, juntamente com todas as famílias, lembremos deles. E, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória, saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Com este amém, todos nós, como Igreja, concluímos a consagração da Santíssima Eucaristia. Agora convido a todos, mesmo aqueles que não vão recebê-la materialmente, mas espiritualmente, vamos nos preparar para recebê-la, dizendo com muita fé: Pai nosso que estais no céu, Santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje e sempre a vossa paz. E que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo assim a nossa vida de fé católica,
aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de entres em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de nosso Senhor nos guardem para a vida eterna. Amém. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará? De Cristo, quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nada das criaturas, nem a condenação. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem a opressão. Quem nos parará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de
de Cristo quem será? Nem as alturas, nem os abismos, nem tampouco a perseguição, nem a angústia, a dor, fome, nem a tribulação. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Convido a todos que estão aqui na igreja, pegarmos a nossa oração de São Pedro, fazemos como oração final da nossa Santa Missa, logo após a comunhão, a oração da 112ª festa de São Pedro. Glorioso São Pedro, que és o depositário das chaves do céu, o verdadeiro amigo de Jesus, concedei a todos nós a graça de amar a Jesus como vós o amaste. Protegei os pescadores de nossos rios e mares, e aos devotos, levando os ensinamentos deste apóstolo que nos transmitiu a fé em Cristo. São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, rogai por nós. Amém. Nossa paróquia, Nossa Senhora dos Navegantes, encaminhou no início do ano uma ação entre amigos e que o sorteio deveria acontecer no dia 27 de junho. Mas, como não foi possível isso acontecer, foi prolongado esse tempo desta ação entre amigos para o dia 17 de outubro. Então, os que já colaboraram, os que estão participando, também outros que desejam participar, colaborar com a nossa paróquia para a manutenção da nossa missão, mas também da manutenção da nossa igreja, convidamos para participar desta ação entre amigos, que tem como prêmios uma TV 42 polegadas, um ar-condicionado, uma bicicleta, uma fritadeira e uma jarra elétrica. Então, ficou para o dia 17 de outubro esta nossa ação entre amigos, quando deverá acontecer o sorteio. E agradecemos por ter rezado, participado desta solenidade de São Pedro e São Paulo, nosso copadroeiro, São Pedro, 112 anos de fé e devoção aqui nesta região. E vamos pedir que esta bênção que agora vou invocar sobre todos aqueles que estão aqui na matriz de Tramandaí, todos aqueles que nos acompanham de casa, que ela se estenda também a todos os habitantes de Tramandaí, que tem São Pedro por padroeiro, e todos os habitantes do Rio Grande do Sul, que tem também São Pedro como padroeiro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde, nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. Volte o seu olhar para cada um aqui presente e nos dê paz e saúde. Pela intercessão de nosso padroeiro São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva São Pedro, nosso padroeiro! Viva! Viva São Pedro, nosso padroeiro! Viva! Queridos irmãos e irmãs, continuemos em paz e que o Senhor esteja sempre conosco. Graças a Deus. Ó
São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela gente, nosso apóstolo pastor. Reza pela tua igreja, São Pedro protetor, ajuda o povo a caminhar na sua igreja sem desviar. Ó São Pedro, pedra forte, rocha firme do Senhor, intercede pela